Olá, bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre Provérbios, capítulo 15. E Provérbios, capítulo 15, ele traz muitas reflexões para mim e para você. Não adianta você fazer algo, não adianta você entregar algo, não adianta você realizar algo se aquilo não estiver dentro do seu coração. Salomão vai trazer algumas chaves, algumas instruções para nós aplicarmos na nossa vida diariamente. Mas antes disso, deixa eu fazer uma oração para você. Pai, nós rendemos graças a Ti e agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor nos concede hoje. Abençoe, Pai, a cada um que vai desfrutar dessa mensagem, dessa palavra que o Senhor coloca em nossos corações. Cada um, Pai, receba uma instrução, direção e orientação da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Capítulo 15 de Provérbios diz assim o primeiro versículo. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Salomão está trazendo uma instrução aqui de que a maneira com que você comunica, a maneira com que você entrega, a maneira com que você se posiciona é o que vai trazer a resposta. Se você é daquele tipo de pessoa em que retruca tudo ou que fala sem ao menos se dar um presente de pensar no que você vai falar, possivelmente você vai estar se enquadrando no que ele está dizendo. Então, coloque o seu coração em posição de ensinamento. Como assim tenha um coração ensinável para que você transborde quando falar e não maltrate e nem destrua você e nem o próximo. O próximo versículo é o 2 que diz assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. O que você comunica vai atrair ou repelir. Mas a boca dos tolos despeja a insensatez. A sua comunicação é o que vai atrair ou repelir o aprendizado, a disciplina, o conhecimento, o saber. O próximo está lá no versículo 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Quando você é corrigido, quando você é advertido, quando alguém lhe dá uma palavra de instrução, como que isso procede em você? Como alguém que bloqueia tudo que vai ser feito ou aquela pessoa, você é do tipo daquele que quando recebe uma instrução, uma correção, busca logo uma maneira de aplicá-lo, de colocar em prática? Quem tem coração ensinável, toda repreensão coloca ele de volta no caminho. Quem tem um coração ensinável, toda a instrução lhe posiciona de volta na direção certa. Está fazendo sentido para você? Então, continua com a gente aqui. Próximo versículo, versículo 8 do capítulo 15 de Provérbios, diz assim: os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. O que Salomão está explicando aqui para mim e para você? Que tem muitas pessoas que fazem sacrifícios achando ou na sua cabeça pensando que estão agradando ao Senhor, mas o Senhor não está nem aí pela quantidade de sacrifícios que você faz ou deixa de fazer. O que Deus quer saber é quão sincero é naquilo que você está fazendo. O quão sincero você traz do coração aquilo que você está oferecendo, aquilo que você está contribuindo, entregando. Não adianta fazer sacrifícios com as mãos e ter um coração sujo, inseguro, frio e vazio. De nada adianta. Até porque Deus não precisa nada de mim nem de você. Somos nós que precisamos. Somos nós que dependemos. Próximo versículo. Versículo 10 do capítulo 15 de Provérbios diz assim: quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa, e quem odeia a repreensão morrerá. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Por quê? Se você sabe o que tem que ser feito e não faz, está caminhando para uma tragédia, está na direção de uma derrota. Se você sabe o que você precisa fazer, o que deve ser feito, faça, pois é melhor que você nem o saiba, porque se você souber e não fizer, já está condenado. Próximo versículo, 12, diz assim: o zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Aquela pessoa que não quer ser corrigida, aquela pessoa que não quer ser instruída, que não, de alguma maneira não quer ser orientada, receber
uma palavra de transformação, de mudança, e aquilo não permite que aquilo entre no seu coração. Pelo contrário, ela logo encontra uma maneira de escapar, para fora. Conhece alguém que tem tudo para fluir, para prosperar, para avançar, para romper na vida, mas está frustrada, decepcionada, deprimida e muitas vezes até escondida. Próximo versículo, versículo 15. Versículo 15 de Provérbios, do capítulo 15, diz assim: para os aflitos, todos os dias são difíceis. Aqueles que arrumam desculpas, aquele que está o tempo todo preocupado com tudo, todos os dias são ruins. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para os de coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Para alguns, se está bom, se está ruim, se está fraco, se está forte, está sempre desconfortável. Mas para aqueles que encontram a verdadeira alegria, que não está nas coisas, mas está no Criador, tudo é uma oportunidade de fazer algo novo. Tudo é oportunidade para começar de novo. Tudo é oportunidade para transformar. Tudo é motivo de alegria para seguir adiante. Se você encontrou a verdadeira paz, se você não está encontrando essa verdadeira paz, eu te convido a olhar para dentro de si mesmo e encontrar no seu coração a verdadeira motivação ou direção para seguir adiante. O Senhor tem uma palavra para você, para o seu coração, para transformar a sua vida, para que você, ainda que em momentos difíceis, de muito sacrifício, você encontre a paz, a alegria que excede, que transforma, que transborda em você. Próximo versículo, versículo 17 do Provérbios 15, diz assim: um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. É melhor você estar caminhando ao lado de pessoas de verdade, caminhando, dando as mãos, de braços dados, com aqueles que falam a verdade para você, ainda que não possam te oferecer nada além de verduras, nada além de algo simples a você, do que estar na companhia daqueles que podem te dar grandes banquetes, mas mentem para você, te enganam, te frustram. Versículo 18 do Provérbios 15 diz assim: quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O quanto da sua comunicação, o quanto daquilo que você entrega tem trazido paz, tem contribuído, tem resolvido, tem solucionado o problema, ou está acontecendo ao contrário? Quanto mais você fala, mais problema você cria. Quanto mais você se comunica, mais enrolado você fica. Para pensar, aqui está a chave. Ei, para ouvir o que você está falando primeiro, antes de falar para que o outro te ouça. Próximo versículo, versículo 20 de Provérbios diz assim, capítulo 15, verso 20, diz o seguinte: o filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. Aquele em que aprende a ouvir, ele é alegria, ele é transformação, ele é motivo de vida, ele é alguém que serve, uma pessoa que contribui, que ajuda, que está o tempo todo ouvindo não só o que os outros dizem, mas o que o seu coração fala. Próximo versículo está lá no 22, que diz o seguinte, capítulo 15, 22, diz assim: os planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Muitas das suas decisões podem estar fracassadas, sabe por quê? Porque você não está ouvindo pessoas que podem contribuir com a sua vida. Você talvez seja daquele tipo de pessoas em que eu não posso dar ouvido para o que ninguém fala, eu não posso dar ouvido para o que os outros querem me falar comigo, porque as pessoas só querem me prejudicar. Ninguém entende tão bem quanto eu. Pois é, olha o que Salomão está falando. Um homem com tanto conhecimento, sabedoria, poder, comando, riqueza, o mesmo aqui está falando da importância, relatando a importância de ter conselheiros. Eu e você temos aqui nas mãos a chave para mudar muitas coisas da nossa vida, aprendendo a ouvir
aquelas pessoas em que já chegaram onde nós queremos chegar e que pode nos ajudar no avanço, no crescimento e no desenvolvimento das nossas vidas. Verso 23 diz assim: todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Olha o que diz o texto, preste bastante atenção nesse versículo 23. Ele diz assim: todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Como é bom você poder ouvir aquilo que você está precisando ouvir, não querendo, no momento certo. Não adianta você dizer que sabia como fazer se já passado a oportunidade de você fazer. Sabe aquela pessoa? Eu tinha a resposta certa naquele momento, Diogo, mas se fosse eu teria dito. Pois é, por que você não fez? Por que você não falou? É melhor que você nem soubesse, porque se você sabe e não faz, de nada serve. Próximo versículo está lá no 26. Versículo 26 de Provérbios 15 diz assim: os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas palavras puras. Muitos criam algo mirabolante, algo grandioso, quando na verdade, diante de Deus, o que Ele quer é a simplicidade do seu coração. Se você dá conta de entender isso, comece a fazer já, comece imediatamente a ser sincero, verdadeiro, porque Deus não precisa de nada do que eu e você temos, porque Ele é dono de tudo. Ele criou todas as coisas para abençoar a minha e a sua vida. A única coisa que Deus pede de mim e de você é um coração sincero, um coração sincero. Próximo versículo do Provérbios 15 está lá no 29, que diz assim: o Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Aquele que fala a verdade, aquele que é sincero diante de Deus. Não pensa você que existe o super santo, porque não existe, cara. Existe aquele que tem um coração sincero. E essa é a oportunidade para mim e para você, ser sincero diante de Deus. Verso 30 diz o seguinte: o olhar animador alegra o coração, boas notícias dão vigor ao corpo. O seu corpo responde aquilo que o seu coração sente. Então, uma boa resposta pode trazer cura e transformação para quem está ouvindo. Aprenda a receber instrução, direção no seu coração, para que a sua boca, para que o seu olhar, para que a sua voz comunique palavras de bênçãos e de transformação na vida de todos aqueles que se aproximam de você. Próximo versículo 31, diz o seguinte: quem dá ouvido à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. O que isso quer dizer? Se você aprende a ouvir aqueles que têm verdadeiramente instrução para você e coloca em prática aquilo que recebeu, certamente você vai avançar. Certamente você vai ter portas abertas para o seu crescimento. Certamente você será convidado a sentar em mesas de quem tem algo para ajudar você no seu crescimento. Mas você precisa aprender a ouvir, receber e praticar. Verso 33 do Provérbio 15 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Para muitos, ser humilde é ser bobo, mas humildade não é ser bobo. Humildade é reconhecer que você e eu precisamos de ajuda e buscar essa ajuda. Todas as manhãs, através dessa palavra, através dessa instrução que vem da parte de Deus, do Provérbios, para mim e para você, é uma ferramenta para mim e você colocarmos em prática no nosso dia. Se você dá conta de pegar essa palavra e encontrar a humildade, praticá-la e vivenciá-la todos os dias, certamente você vai ser honrado na sua caminhada. Fez sentido para você? Conectou com algo no seu coração? Então, não deixe passar. Coloque logo em prática aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, seja lá no lugar onde você está ouvindo ou vendo essa mensagem. Não deixa para depois. Coloque agora mesmo em prática na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo.